O tema da mensagem de hoje é o poder da pressão. Alguém pode celebrar Jesus comigo aqui nessa noite? Eu sei que essa mensagem vai fazer sentido só para umas 10 pessoas aqui. A maior parte de nós não vive pressão. A maior parte de quem está aqui nessa noite tem um casamento dos sonhos, o trabalho dos sonhos, e caminha de nuvem em nuvem, de glória em glória, sem que haja resistência ou dia mal. Mas talvez umas 10 a 15 pessoas aqui sabem do que eu estou falando. Alguém já viveu debaixo de pressão aqui? A pressão é um problema para quem não entende que a pressão pode se tornar um presente. A pressão é o final da história para quem não entende que a pressão é só uma vírgula antes de Deus escrever o próximo parágrafo. A pressão é um problema para quem não consegue enxergar nada além da pressão ou depois dela. A pressão é um problema para quem trabalha com o tempo presente, está ancorado no tempo passado, mas não consegue enxergar nada em relação ao seu futuro. Mas a pressão se torna um presente para quem entende que em meio à pressão existe um novo nível de exaltação de Deus, existe um novo nível de aceleração de Deus. Vamos, alguém comigo aqui? Eu já estou vendo esposa sacudindo o marido, falando: vem, ó, isso é para você. E de verdade isso é para você. Recebe isso no teu espírito em nome de Jesus. Se você tem sido pressionado, se algumas coisas têm tentado te fazer desanimar, se você se sente até sufocado em meio a alguns desafios, batalhas, levantes, eu vim aqui em nome de Jesus como um testemunho vivo para profetizar que o teu choro pode durar uma noite, mas certamente a alegria vem pela manhã. Eu vim aqui te lembrar do que você já sabe, mas no dia mau às vezes a gente esquece. Melhor é o final das coisas do que o início delas. Vamos, alguém comigo aqui nessa noite? Aleluia. Primeira verdade fundamental sobre a pressão, e os fortes entendem isso e os meninos precisam entender para mudar de nível: a pressão é um privilégio. Fala para quem está do seu lado: a pressão é um privilégio. Você estava de manhã também, não tá? Tá com fome, irmão. O pessoal fala: pastor, você percebe todo mundo que está aqui, todo mundo, quem está bocejando, quem está recebendo, quem está conversando. Acaba o culto, eu falo: fulano estava aí, né? Eu não vi, estava na terceira fileira lá do direito. E eu amo ver o semblante mudando à medida que a palavra vai sendo liberada. Tem gente que chega aqui de mau humor, braço cruzado, daqui a pouco está se prostrando, chorando. Eu amo ver Jesus mudando a sua feição, porque isso é uma expressão do teu interior. Às vezes demora mais para a gente ver do lado de fora o que está acontecendo do lado de dentro, mas tem uma hora que não dá para você suportar. Você precisa colocar para fora o que Deus está fazendo dentro de você. Vamos, alguém comigo aqui? A pressão é um privilégio. Para pensar na pressão de estar numa corrida de 100 metros. Se você queima a largada, você está fora. Se você tem uma indisposição ou uma dor de barriga na noite anterior, você está fora. Sua performance foi comprometida. Se você se distrai, se o teu emocional é abalado, você está fora. E o mundo não tem culpa se você por 4 anos se preparou para um momento que no dia D você não conseguiu performar como gostaria, porque isso faz parte da jornada. Imagina a pressão de um atleta olímpico quando pela última vez vai ter a última oportunidade de subir no pódio. Imagina a pressão da final de uma Copa do Mundo, jogando na nação que você foi gerado. Imagina a pressão de você estar às portas de fechar um contrato que muda a vida financeira da tua família. Imagina a pressão de estar numa fila em que você vai ser entrevistado e só uma dessas pessoas vai ser chamada para o trabalho, e você sabe o quanto você precisa, você sabe como a sua família tem expectativa e tem orado para que a resposta seja positiva. Imagina a pressão de alguém que recebe um diagnóstico de que não pode gerar filhos e agora está gerando, mas sabe que o seu bebê no ventre está sendo sustentado por um fio, porque essa gravidez é de risco. Agora para pensar no privilégio que é poder gerar, mesmo anteriormente recebendo um diagnóstico de que não podia. Imagina o privilégio de poder errar a largada, mas também ter a oportunidade de acertar e receber uma medalha olímpica, que em toda a sua geração apenas 4, 5 ou 6 foram chamados para esse lugar. Imagina a pressão de você ganhar a final da Copa do Mundo na sua nação, sendo que todo moleque que joga no campo de várzea sonhou com esse dia, mas apenas 11 estarão dentro de campo quando o apito final for dado. Irmão, a pressão existe em todo tempo, em toda área, em toda e qualquer circunstância. Então o meu bom conselho para você nessa noite é: escolha a sua pressão. Eu já vivi a pressão de receber da Kezinha a lista de compras e não ter R$1 no saldo da conta e dizer para ela: amor, à tarde eu faço.
crendo que até à tarde algum milagre aconteceria. Mas eu também hoje lido com a pressão de ter 400 pessoas contratadas no nosso staff, entre colaboradores diretos e terceirizados, em ter que lidar com 15 mil membros e toda a exposição que esse lugar coloca. Eu tenho que lidar com a pressão da gente ter um orçamento mensal de 6 milhões de reais e ter que finalizar o ano lidando com alguns desafios e até algumas dívidas antes da gente concluir 31 de dezembro. Mas essa pressão é gloriosa, porque eu lembro do dia em que eu chorava orando para estar em um lugar que era muito distante do lugar que Deus me colocou. A pressão é um privilégio, porque se você está num lugar que poucos estão, vivendo o que poucos vivem, entenda, você foi separado por esse tempo. Como a rainha Esté, você foi adornada para esse tempo. Quem sabe não foi para esse tempo que Deus te chamou? Quem sabe não foi para um momento como esse que Deus te estabeleceu? Eu falei sobre isso na semana passada. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Só tem um problema de enfrentar talvez uma crise na empresa quem é empresário, só tem crise no casamento quem é casado, só tem desafios na criação dos filhos quem é pai, só tem gravidez de risco quem está grávida. Então a primeira verdade fundamental, e eu quero que você, em primeiro lugar, entenda que a pressão é um privilégio, mas eu preciso te dar um segundo passo. A pressão, ela não pode ser acumulada, porque pressão acumulada adoece. A pressão, ela precisa ser canalizada, porque pressão canalizada libera destino. A pressão canalizada levou naves tripuladas a chegarem na lua. A pressão canalizada fez com que carros de alta velocidade quebrassem recordes históricos. A pressão canalizada fez com que locomotivas cortassem o país e levassem pessoas de estado a estado. A pressão canalizada fez com que muitas coisas acontecessem, mas quando ela é acumulada, é como uma represa que em algum momento ela vai estourar, ela vai ter problemas. Se você não tem apresentado para a pessoa certa a sua pressão, você vai adoecer. Segundo a OMS, até 2030, o maior quadro debilitante da nossa geração serão doenças emocionais, quadros psicossomáticos. Segundo a OMS, até daqui a alguns anos vai ter mais gente abatida por problemas de ansiedade, depressão e as suas variáveis do que por qualquer gripe, resfriado ou flu. Irmão, precisamos entender que todos estamos debaixo de muita pressão. Se você é um político ou você é da iniciativa privada, se você é líder de ministério ou se você está sendo liderado por alguém, se você é pai ou se você é filho, está na puberdade, enfrenta bullying na escola, tem crise de identidade, ainda não entendeu sobre quem você é, se você tem sido afetado por uma ideologia de gênero que tenta colocar em crise um sexo que desde o dia que você nasceu ficou claro para quem te viu nascer, tem pintinho é menino, não tem pintinho é menina, mas até isso está sendo relativizado. Vemos uma geração em crise, não sabe quem é, não sabe o que quer fazer, e é por isso que precisamos entender que a pressão existe, ela é um privilégio, mas ela tem que ser canalizada para o lugar certo. Se você interiorizar sentimentos, você vai adoecer. Se você começar 2025 com o remorso do ano passado ou de crises passadas, você vai adoecer. Se você quiser começar um novo ano, mas ainda carrega algumas crises antigas, você vai adoecer. O que eu preciso fazer, pastor, para liberar destino a partir da minha pressão? Você precisa usar toda a crise para que se torne testemunho. Você precisa pegar toda oposição para que se torne combustível. Você precisa listar o que te opõe e você precisa lembrar quem se opôs. Eu já falei sobre isso algum tempo atrás. Eu estava às portas de viver um novo romper no meu ministério, e eu fui pregar para a minha igreja e para os jovens da minha igreja sobre voar alto. E eu pedi para Deus uma mensagem. Ele me deu uma mensagem que começava com 3 perguntas. A primeira pergunta que Deus me fez é: André, quais são os seus limites? Anota. E eu anotei quais eram os meus limites. E logo depois ele perguntou: quem estabeleceu esses limites? E ao lado dos meus limites eu comecei a anotar quem tinha estabelecido eles. E a terceira pergunta que Deus me fez explodiu a minha mente, mudou o meu ministério, mudou o meu ritmo de aceleração, mudou a minha casa. Deus disse: se não fui eu quem estabeleceu esses limites, por que você os respeita? Você vai perceber que a maior parte dos limites que te limitam não foram liberados pela boca de Deus. Talvez o teu limite seja a identidade, mas antes da sua identidade ser deformada ou afetada, já havia uma identidade em Jesus estabelecida.
Talvez o teu limite seja a tua sexualidade, mas antes de você sofrer um abuso ou qualquer coisa que tem gerado crise na tua mente, há uma identidade estabelecida antes da tua existência. Deus te chama de quem você é antes de você se tornar. Ele te chama pelo nome antes do ventre da sua mãe existir. Talvez a tua crise, o que te limita, seja o lugar onde você nasceu, mas precisamos lembrar que Jesus, o Rei da Glória, o autor e consumador da nossa fé, ele nasceu num lugar simples, ele foi sepultado num lugar emprestado, ele não veio pronto, ele aprendeu a engatinhar, a andar, ele ia como de costume no templo, ele aprendeu sobre a teologia, mesmo sendo o verbo ouvia sobre o verbo, mesmo sendo a palavra ouvia sobre a palavra, ele viveu processos. Irmão, Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus, teve alguém que o antecedeu para preparar o caminho para si. E a gente acha que vai conseguir romper sem viver preparo, quando nem o Messias abriu mão de ter alguém que preparasse o caminho. Não é sobre o lugar que você nasceu. Não é sobre a família que você teve. Isso afeta uma parte, mas isso não vai definir o final da sua história. Eu falei sobre isso domingo passado. Rick Warren diz que somos frutos do nosso passado, mas não devemos nos tornar reféns dele. Talvez a tua criação não foi a melhor criação, mas agora você vai ter filhos, e a pergunta que você tem que responder é: que tipo de criação seus filhos vão ter? Talvez o teu pai não foi o pai mais presente, mas vai chegar um tempo, irmão, que você vai ter que trabalhar para dar conta da tua casa. E a pergunta que você vai ter que responder é: você conseguiu se fazer presente como o pai que você sempre questionou por não ser? Agora está no nosso turno. Vimos a igreja errando muitas vezes, agora nós somos a liderança da próxima geração da igreja. Precisamos agora assumir um papel de responsabilidade na construção da história. Isso gera pressão, mas que pressão gloriosa, que é poder receber de Deus a oportunidade do nosso turno fazer história com Ele, e fazemos algo que vai ecoar para as próximas gerações. Que oportunidade pegar uma criança e estabelecer nela uma visão de mundo, estabelecer nela princípios fundamentais do Evangelho, para que quando crescer não se desvie. Mas que pressão gloriosa é olhar para a aljava e ver as aljavas cheias de flechas, e entender que os meus filhos não foram feitos para serem enterrados, nem para serem guardados, mas para serem enviados, e como flechas liberadas sobre nações, serão um bom perfume de Jesus, mudando a história e perfumando as ruas da cidade. Alguém comigo aqui, diga amém. Mas que pressão gloriosa. Um menino que na rua Estados Unidos, no bairro da Célula Mater, em Cabo Frio, pregava para 15, hoje tem a oportunidade, pela misericórdia de Deus, de poder pastorear 15 mil. Que pressão extraordinária é estar no lugar que Deus te chamou para estar e se tornar quem Deus te chamou para se tornar. JB fala que isso é o significado de convergência. É estar onde você nasceu para estar e se tornar quem você nasceu para ser. E quando esse dia chega, a pressão aumenta. Uma das coisas que mais tem gerado em nós frustração é a ideia de que quando chegarmos em um lugar, a pressão vai diminuir. Ela não diminui, ela aumenta. Ela aumenta a intensidade de onde vinha, e ela aumenta as frentes de onde vem. Agora são mais frentes. Se você se tornar relevante, agora não é só a cobrança daquilo que você faz, mas é do que pensam sobre você. Se você se tornar alguém que é uma autoridade na área, vai ter muita gente que ainda não é, que vai tentar ganhar espaço criticando o que você pensa, fala e faz. Porque uma das coisas que mais tem crescido na nossa geração são críticos que ganham audiência criticando quem está fazendo o que eles nunca tiveram coragem de fazer. Alguém está comigo? Diga amém. Eu li uma frase esses dias que ela explodiu a minha mente: nunca critique alguém que caiu de um lugar que você nunca teve coragem de subir. Uau! Mas essa é a nossa geração. Quantas vozes proféticas estão sendo caladas pela pressão do cancelamento? Se eu falar isso, eu perco o algoritmo. Irmão, se você deixa de falar o que deveria falar por medo de perder, você já perdeu e nem sabe. Deixa eu te dizer, você é uma voz que fala como um sino que está desafinado. Você precisa falar o que Deus te chamou para falar. Você precisa estar onde Deus te chamou para estar. E não é sobre cancelamento, porque não existe nada pior do que ser cancelado por Deus. Eu não sei você, irmão, mas se colocar um shadow ban na minha conta do Instagram, ou se diminuírem o alcance daquilo que eu falo nas redes sociais, isso tem um impacto, mas nada impactaria mais na eternidade do que saber que o meu nome não foi escrito no livro da vida. Alguém comigo aqui em nome de Jesus? Aleluia. Então escolha a sua pressão.
A pressão de uma despensa vazia é alta. A pressão de ser um empresário que precisa pagar 13º e 14º num país em que a carga fiscal é tão louca quanto a nossa, ela é grande, essa pressão. Mas eu ainda prefiro ter que pagar muitos colaboradores do que estar com a despensa vazia, orando para que Deus envie, através de alguém, um refrigério. A pressão de criar 3 filhos é grande. Tem dias que eu estou exausto. Fecho os olhos, a Benício gritando, a Cecília brigando com o Ben, a Chloinha querendo atenção, a Kezinha querendo tempo com ela. Mas eu falo: Jesus, obrigado, porque o Senhor me deu filhos e eu sempre sonhei em ser pai. Que pressão maravilhosa. Chegar cansado do trabalho, o seu filho querer brincar de carrinho. Que pressão maravilhosa. Chegar do Tribunal de Justiça exausto e a sua filha querer chamego. Que pressão maravilhosa. Domingo, mesmo estando exausto, ter que preparar um sermão, se debruçar na palavra e vir aqui carregado do Evangelho, ministrar sobre alguém que espera algo de você. Que pressão maravilhosa. Irmão, literalmente os nossos sofrimentos são leves e momentâneos. Leves e momentâneos. Quantas vezes eu subi para pregar exausto, quebrado, à base de antibiótico, energético. Quantas vezes eu tive que tomar soro aqui entre um culto e outro lá na minha sala. Quantas vezes, mas isso não é nada. Há algum tempo atrás, e não faz muito tempo, homens pregavam e plantavam igrejas a cavalo, eram perseguidos, mártires foram apedrejados. A cada tempo há uma pressão diferente, mas nós somos os trabalhadores da última hora. E é por isso que a geração antes da nossa às vezes não entende como Deus está fazendo tanto em tão pouco tempo. Somos os trabalhadores da última hora. Favor e graça, é um tempo de Deus. Os tempos estão sendo remidos, como a palavra de Deus já havia prometido. Irmãos, estamos próximos do último sopro de Deus na face da terra, até que Ele venha. Alguém comigo aqui diga amém. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Aleluia. Agora você imagina a pressão no dia 31. Eu falei com o time, se tem pressão antes, imagina durante. Até policiamento em torno do gerador a gente está colocando, irmão. É nesse nível de pressão que a gente está. É esse tipo de guerra que a gente está enfrentando. E se sabotarem, e se desligarem, e se cancelarem, e se fizerem. Agora, sabe qual igreja no Brasil vai ter essa pressão dia 31 de dezembro? Pela misericórdia, nesse ano, só a nossa. Que a gente vai ser apresentado como primícia pela primeira vez na história. Uma virada televisionada por mais de 6 horas de transmissão ininterrupta. Escolha a sua pressão. Sabe quantos estádios foram quase fechados para a virada de ano desse ano? Tem quem diga: pastor, eu não queria estar no seu lugar. Ah, eu queria estar nesse lugar. Porque eu já tive no lugar de fazer compras e não ter dinheiro. Já tive no lugar de sonhar uma igreja e não conseguir alugar um espaço. Já tive no lugar de estar com um carro, com o IPVA atrasado, levando pastores que iam pregar na igreja que eu era líder de jovens, orando para não ser parado numa blitz. Eu lembro de uma vez que eu estava levando o pastor Costa Neto. Fernando, você pode levar ele no hotel? Posso. E eu achei que seria por Niterói. Onde que ele está? Está na Barra. Eu falei: sangue de Jesus tem poder. Eu com o IPVA atrasado, diante de Jesus, eu fui orando em línguas de Niterói até o Rio. Senhor, que eu esteja invisível aos olhos dos policiais. Eu nem orei por bala perdida e pelos inimigos, irmão. Eu estava preocupado, era de parar numa blitz. Que eu falei: imagina se a polícia me para. Hein, Danilo? Se eu sou rebocado, que vergonha. Diante de Jesus, o que eu vou falar. Eu viro uma esquina, lá no Rio já, blitz. Um monte de policial, um monte de reboque do Detran. Cara, minha boca ficou branca. Eu falei: Senhor, eu orei tanto. Nem para o Senhor confundir o ex e me jogar em outro lugar. Cara, o cara manda encosta. Aí eu, angustiado, abaixo o vidro e fala assim: e aí, como é que vai ser? Pastorzão. Aí eu: você me conhece? Claro que eu te conheço, pô, você que me batizou. Eu falei: ei, filhão, como é que você tá? Aí depois vai sair na notícia que o pastor deu um mau testemunho, que foi liberado. Calma. O policial nem pediu para ver o documento. Pastor, vai lá que hoje a gente quer pegar bandido. Eu falei: glória a Deus, irmão, Deus abençoe, bom trabalho. Eu sei o que é, irmão, orar para não ser pego numa blitz, servindo ao Senhor e fazendo a obra. Eu sei o que é ser caluniado por gente no Instagram falando que o seu dízimo está pagando o meu carro, mesmo sem saber que a gente tem empresas. E o primeiro CNPJ foi aberto com 17 anos de idade, que eu fui dispensado do serviço militar porque já tinha CLT, que dependia do nosso trabalho, da nossa empresa. Irmão, você sempre vai viver pressões. Você que é empresário, irmão, que montanha russa que é ser empresário no Brasil? Tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre.
Tô pobre, tô pobre. Agora vai, picanha vai ficar barata. Não, pera aí. Alarme falso. Não, agora o dólar, meu Deus, 4,80. Não, pera aí, vai bater 7. Jesus. Não sei se você viu, e não é sobre política que eu estou falando sobre empresário no Brasil, amém? Tá uma guerra para ver o que bate primeiro 7, se é a gasolina, se é o dólar, eles estão se pegando faz tempo. Tô rico? Tô pobre. Irmão, se você é empresário no Brasil, você é um guerreiro, você merece um troféu. Você é CLT também, só Jesus na sua vida. Você é mãe, você merece um troféu. Não é fácil criar filhos. Você é marido, irmão, você é homem de uma mulher só, você é fiel à tua esposa, glória a Deus pela tua vida, você é um remanescente nessa geração perdida. Você é professor, irmão, você tinha que ser recebido de pé e de salva de palmas toda vez que chega em casa. Tem que ficar educando o filho mais educado dos outros. Alguém está comigo aqui? Todo mundo enfrenta algum tipo de pressão. Se é músico, tem que ficar suportando o pastor que nem sabe cantar, falando qual que é a próxima música. Amém, gente? É o desabafo. Vocês estão rindo por quê? Eu não entendi. Agora a hora que vocês falam, não, pastorzão, não, tamo junto. Amém. Escolha a sua pressão. Tudo exerce pressão. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Eu tenho 15 minutos. Alguém consegue ouvir mais 15 minutos dessa mensagem? Diga amém. 11 mil famílias online. Você pode celebrar mais de 10 nações conectadas com a gente. Espanha, Moçambique, Suíça, Austrália, Itália, Suécia, Angola, Brasil, Portugal, Estados Unidos. Vamos, será que alguém pode fazer barulho? Fala comigo, a pressão é um privilégio. O que a pressão faz, pastor? A pressão gera aceleração. Olha para mim. A pressão te acelera. Se você quer ir rápido em 2025, muito cuidado com o tipo de oração que você faz. Porque eu tenho profetizado que viveremos 10 anos em um. Mas se você quer viver 10 anos em um, vem o pacote. Irmão, 10 anos de crescimento em um é como você no dia que casou com a tua esposa. A tua sogra faz parte do pacote, amém? O teu cunhado faz parte do pacote. Você quer 10 anos de crescimento, você vai ter 10 anos de luta, de levante, de tribulação. Isso faz parte do pacote. Muitas vezes a gente quer ter uma fé seletiva. A fé seletiva abraça a glória de uma vitória, mas não quer ser exposto ao desafio de uma batalha. A fé seletiva quer viver a bênção de ser comunidade. A palavra de Deus diz, plantados na casa do Senhor florescerão nos seus átrios. Mas não quer viver o discipulado e não quer ser alinhado, ou exortado ou submisso. A fé seletiva quer a melhor parte de todas as coisas. Mas eu vim aqui para te lembrar que você precisa entender que nem tudo são flores. 2025 eu tenho profetizado, é o ano da aceleração de Deus. 2025 é o ano da provisão sobrenatural. 2025 é o ano da expansão geográfica. Alguém pega isso aqui em nome de Jesus. Irmão, guarda o que eu vou falar, eu estou profetizando aqui. Estamos debaixo de uma unção de conquista. Os próximos 5 anos é a palavra que eu recebi. Aonde colocarmos a planta dos nossos pés, se reivindicarmos, o Senhor nos dará por herança. A palavra de Deus diz, pede-me e eu te darei nações por herança e os confins da terra como a tua propriedade. Pai, nós te pedimos, nos entrega São Paulo por herança, para que possamos proclamar o teu evangelho e anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus, para que enfermos sejam curados, cativos sejam libertos, para que homens que estão pensando em tirar a própria vida entendam o chamado que têm e o nome que carregam no teu reino. Pai, nós declaramos, as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Alguém comigo aqui diga amém. Aleluia. A pressão gera aceleração. Hebreus 10:39 diz, nós porém não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Você sabia, Lagoinha Alphaville, que a pressão é um dos maiores catalisadores de crescimento da igreja? Tem um historiador, não era cristão, se chamava Flávio Josefo. E em um dos seus registros históricos ele fala que cada gota de sangue de um cristão que caía sobre a face da terra era como uma semente do evangelho. Quanto mais perseguiam a igreja, mais ela crescia. O primeiro mártir, Estevão, foi apedrejado e a glória de Deus brilhava sobre a sua face. Acharam que iam parar a igreja quando ela começou a se reunir em lugares escondidos. A igreja começou a cultuar de forma subterrânea. Existem hoje na China milhares de igrejas subterrâneas que adoram a Deus em secreto. Hoje pela manhã
tinha família da China conectado com a gente. De vez em quando algumas famílias de lá postam a Bíblia na língua deles, a Bíblia em mandarim, a Bíblia em outras línguas, e eles assistem de lá via VPN. Eu não sei como é que eles fazem para conseguir acessar, mas eles assistem, eles cultuam. Existem milhares de pastores na China pregando o evangelho. Existe algo que nós chamamos de janela 1040. É um lugar na geografia do planeta Terra em que os regimes, sejam militares ou políticos, perseguem a pregação do evangelho. Pastores são enforcados, apedrejados, perseguidos, porque pregam a mensagem. Mas existe um fenômeno em todos esses lugares. A despeito da perseguição, a igreja de Jesus só aumenta, só cresce, não para. Tacaram fogo em um bairro inteiro na tentativa de criar uma animosidade entre o povo e os cristãos. Nero incendiou um lugar para começar uma perseguição. Os cristãos, eles foram empalados, em alguns momentos da história foram usados como matéria-prima para tochas humanas que iluminavam a cidade. Foram lançados aos leões. Quando a gente lê a história de Daniel, a gente precisa entender que no Coliseu isso aconteceu várias vezes. Cristãos eram despedaçados, destroçados como parte do entretenimento do povo. Mas onde nós estamos? Estamos em 2024, podemos pregar livremente o evangelho no Brasil e em vários outros lugares do mundo. E por mais que haja perseguição, a igreja de Jesus não para. Ela é imbatível, ela é inabalável, ela é invencível, e as portas do inferno não prevalecerão contra nós. E é isso que eu profetizo sobre você. À medida que você caminhar debaixo de uma palavra de Deus, por mais que haja resistência, não há quem possa resistir um homem que caminha debaixo de uma palavra de Deus. Você e a sua casa permanecerão inabaláveis. Eu declaro em nome de Jesus livramentos de Deus sobre a tua casa. Deus guardando a tua entrada, Deus guardando a tua saída. O sangue do Cordeiro que lavava os umbrais das portas no passado, para que o anjo da morte não entrasse. Eu declaro em nome de Jesus lavando você do alto da cabeça à planta dos pés. Seja do teu trabalho, na tua empresa, seja onde for, aonde os seus filhos forem, nós declaramos em nome de Jesus livramentos de Deus. Você guardado, escondido, protegido, selado, ungido. Aonde você for, se sentirá um cheiro de óleo fresco, um bálsamo sendo derramado sobre a tua cabeça, pensamentos sendo desacelerados, a sua mente sendo alinhada, o seu coração sendo alinhado ao coração de Deus, a sua agenda sendo alinhada à agenda de Deus. Em 2025 eu profetizo, eu declaro, você não vai correr atrás do vento, você não vai gastar tempo com coisas que não são de Deus para você. Você vai ser assertivo. Receba espírito de sabedoria, excelência. Você e a tua casa correrão e não se cansarão. 2025 nós declaramos pelos olhos da fé, já é o melhor ano das nossas vidas, em nome de Jesus. Você pode dar um brado de liberdade no seu lugar. Aleluia. Isaías 40, 22 diz assim: Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes desse mundo. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? O que a palavra está dizendo é que tem batalhas que a gente olha da terra e a gente acha são invencíveis. Olha para mim. Homens poderosos que a gente olha da terra e a gente fala são intransponíveis. Esse homem é forte demais, essa muralha é alta demais, essa tempestade é forte demais. Mas a Bíblia está ressignificando algumas coisas, dentre elas o tamanho do Deus que a gente serve. A Bíblia fala que Ele olha sentado no seu trono e Ele vê todas as coisas na terra como se fossem gafanhotos. Aquilo que parece impossível para a gente, Deus olha, e para Ele não é mais uma questão de impossibilidade. Basta uma palavra dEle e o mar se abre para o povo passar. Basta uma palavra dEle e o fogo não te queima e a espada não te fere. E eu acredito que o motivo pelos quais muitas vezes a gente fica angustiado é porque a gente está olhando demais para os nossos gigantes e a gente está olhando de menos para as nossas promessas. Eu amo essa frase do Max Lucado. Eu já falei tantas vezes que já dá até para eu requisitar a autoria dela. Ele diz que se olharmos para os nossos gigantes tropeçaremos, mas se olharmos para o nosso Deus, os nossos gigantes aqui tropeçarão. Alguém está comigo? Diga amém. Gênesis 50, 20 fala: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Tiago 1:2 diz: meus irmãos,
irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Sabe, uma das coisas que a pressão gera em você é a maturidade. A pressão transforma meninos em homens. Vamos ser sinceros, tem pressões que há 10 anos atrás tirariam teu sono, hoje elas nem te incomodam mais. Tem pressões que há 5 anos atrás elas te deixariam em crise, hoje elas nem te preocupam mais. Igreja, entende isso. A verdade é que Deus não apequenou os nossos gigantes, Deus agigantou os seus heróis. Os seus gigantes não estão menores. Você que está mais forte, você que está mais preparado, você que está mais fortalecido, você que não é mais como era, não se move como se movia, não pensa como pensava. Paulo fala, quando eu era menino eu pensava como menino, eu agia como menino. Não somos mais meninos na fé, nós fomos feitos filhos de Deus, homens de Deus. Caminharemos pela fé, romperemos pela fé, nos moveremos pela fé. Alguém comigo aqui diga amém. O Charles Spurgeon diz algo que eu acho que tem muito a ver com o momento atual da nossa igreja. Charles Spurgeon, ele diz assim: não somos o caramelo da terra, somos o sal da terra. Algo que o mundo tem vontade de cuspir e não de engolir. Irmão, entende isso? Não somos caramelizados, o evangelho não é adocicado, e é por isso que o mundo quer nos cuspir, e de fato somos uma denúncia. Um homem fiel dentro de uma empresa em que todos os homens são... Como é que eu posso usar um termo sem ser muito chulo? Adúlteros é muito leve, eu queria ir um pouco mais fundo. Corruptos também está... Você vai entender, amém? Pensa em algo que não pode ser falado de púlpito. Você é uma denúncia. Todos os seus amigos estão naquele grupo de WhatsApp que tem fotos, você já sabe qual tipo, e você é o único que não está lá dentro. Você é uma denúncia. Irmão, vou falar algo que tem até viralizado em corte de WhatsApp, muita de podcast, muita gente tem falado sobre, mas a gente precisa entender que isso é uma verdade. Você tem que ter dificuldade de ter sócios que são adúlteros. Se ele não honra o juramento que fez no altar diante das testemunhas que ele mais ama, você acha que ele vai honrar a sociedade que fez com você? A gente precisa ressignificar algumas coisas. Você é uma denúncia, você é a luz do mundo, você dissipa as trevas, você é sal da terra, você tempera e muda os lugares onde você entra. Você não é quem você era, você não pode fazer o que você fazia. Ei, irmão, você é diferente, ou pelo menos deveria ser. Alguém comigo aqui diga amém. Quando você decide ser diferente, isso exerce pressão. A Bíblia fala: não se amoldem aos padrões desse mundo, mas transformem-se pela renovação do vosso entendimento. Transformai-vos, pois, pela renovação da vossa mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Fala para quem está do seu lado: você não é um caramelo, lindão. Você é salgado, você é luz, você é filho, e aonde você chegar, algo tem que acontecer. Vamos, profetiza para alguém perto de você: algo vai acontecer na tua casa esse ano, algo vai acontecer na tua empresa esse ano, algo vai acontecer no teu ministério esse ano, algo vai acontecer em Barueri, São Paulo, Brasil nesse ano, algo vai acontecer. Vamos lá, Goiânia, declare com autoridade: algo já aconteceu. Aleluia. Aleluia. 2 Timóteo 4,17 diz assim: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Vamos, levante as suas mãos, deixa eu profetizar a palavra sobre você. Feche teus olhos.
Feche teus olhos, curva tua cabeça. Salmo 126, 5 diz: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Josué 1:9: não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Salmos 27: alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, nosso Deus. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Salmos 33:18 diz: mas o Senhor protege aqueles que o temem e os firmam na esperança do seu amor, para livrá-los da morte e para garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome. A nossa esperança está no Senhor, Ele é o nosso auxílio, Ele é a nossa proteção, e nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. 1 João 5,4 diz: o que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Salmos 28:7 diz: o Senhor é a minha força e o meu escudo, e nele o meu coração confia, e dele eu recebo ajuda. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Salmos 37:3 diz: confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará de segurança. Deleite-se no Senhor, agrada-te do Senhor, e Ele atenderá os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá, e Ele deixará claro como a alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia ficará claro que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Salmos 34:4 diz: busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores, porque os que olham para Ele estão radiantes de alegria, os seus rostos jamais mostrarão decepção. Esse pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações, porque o anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem, e Ele os livra. Então provem e vejam como o Senhor é bom, e como é feliz o homem que nele se refugia. Será que alguém pode dar um brado de liberdade nessa noite? Feche teus olhos, eu quero orar por você. Você que tem enfrentado pressões e parece que vai sucumbir a elas. Pressões na família, pressões no trabalho, pressões na tua identidade. Eu vim aqui só para te lembrar que se você fixar os seus olhos no autor e consumador da sua fé, vai ficar tudo bem. O salmista diz: eleva os meus olhos aos montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não se cansa, não fica exausto. Os olhos dele estão sobre toda a face da terra. Ele recompensa a cada um segundo a sua semeadura. Ele leva a sua presença em juízo cada palavra contrária liberada sobre mim. Ele quebra toda arma forjada contra mim. Ele dissipa trevas que avançam contra mim, porque sobre os filhos de Deus há uma proteção de Deus. Você é dele e o inferno não toca. Você encontrou um refúgio, uma fortaleza, um socorro presente na hora da angústia. Você está escondido em uma torre forte, e agora para tocar em você precisarão tocar no Deus que te cobre. Para ferir em você precisarão ferir o Deus que te guarda. Você está no lugar mais seguro que poderia estar, correndo riscos com Deus. Você vai aprender a acalmar tempestades, você vai aprender a derrubar gigantes, você vai aprender a enfrentar o poder do fogo. Mas não se engane, Deus não vai tirar os gigantes, a tempestade e o fogo. Você vai aprender a romper com ele, vencer com ele. Deus não quer infantilizar a sua igreja, removendo da nossa jornada a oportunidade de testemunhos de fé. Não, 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 não. Deus quer amadurecer a sua própria igreja.
dando no meio desses desafios testemunhos do Deus do livramento, o Deus do escape, o Deus do socorro, o Deus da última palavra, o Deus que te viu quando ninguém via, o Deus que fez o que ninguém poderia fazer. Então feche teus olhos em nome de Jesus. Coloca a mão no teu coração. Pai, eu declaro sobre cada homem, cada mulher nesse auditório, sobre cada família representada, sobre cada nação conectada, o teu bálsamo sobre nós nesses dias, a tua bênção sobre nós nesses dias, o teu livramento sobre nós nesses dias. Nos livra de todo acidente, seja terrestre, seja aéreo. Jesus, nos livra de todo homem mau, todo homem sanguinário. Nos livra, Jesus, de estratégias do inferno. Nos livra, Jesus, de alianças que vieram em teu nome, mas não foi o Senhor quem fez. Nos livra, Jesus, de homens e mulheres que sentam na nossa mesa, mas em outras mesas eles nos almoçam e nos jantam. Nos livra, Jesus, de amizades, lugares, ambientes, Pai, de coisas que até aqui nós nos alegrávamos, mas a partir daqui entendemos: o Senhor não tem mais para nós. Era assim, não é mais. Fazíamos assim, não fazemos mais. Pensávamos assim, não pensamos mais. Pai, eu abençoo e declaro em nome de Jesus um escape vindo sobre cada homem e mulher debaixo de pressão nesses dias. Que a gente possa correr a corrida certa, que a gente possa lutar as batalhas certas e que a gente possa se mover debaixo da pressão que libera o nosso destino. Que ninguém aqui gaste tempo construindo castelos de areia ou correndo atrás do vento. Pelo contrário, que a gente construa aquilo que o Senhor nos chamou para construir e corra para os lugares que o Senhor nos chamou para correr. Jesus, que muralhas sejam reconstruídas como foram no tempo de Neemias. Jesus, que homens inquebráveis se posicionem como no tempo de Daniel. Jesus, que grandes sonhadores possam ser levantados nesses dias como foi no tempo de José. Pai, que homens de fé se movam em meio a desertos e prosperem no meio do caos, e que gerem vida em lugares de escassez como foi no tempo de Abraão. Pai, levanta homens e mulheres que trarão novos testemunhos daquilo que o Senhor ainda faz na face da terra. Dá escape, envia socorro, envia resposta, responde as nossas inquietações. A tua palavra diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e insondáveis que não sabes.